Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, antes de procurar a ajuda daquela velha, eu já tinha tentado de tudo para conquistar o coração da Lúcia. Me declarei, mandei presentes, olha, fiz até simpatia. Acredite quem quiser, mas até a esse papel ridículo eu já tinha me prestado. Acredite quem quiser, mas até a esse papel ridículo eu já tinha me prestado. Tamanha era a minha paixão. Só que pelo menos até aquele momento, nada. Resultado prático, nenhum. Até aquele momento meu esforço não tinha me rendido nem mesmo um beijo, um abraço mais apertado, nada, nada, absolutamente nada. Parece que tudo que eu fazia apenas a afastava ainda mais de mim. Na verdade, aquela velha era a minha última esperança. Diziam que ela fazia uns trabalhos, que não tinha coisa que não conseguisse dar jeito, por mais impossível que parecesse. E a verdade é que para quem já tinha tentado até simpatia, uma macumbinha de nada não ia fazer diferença. Eu não tinha nada a perder. Até porque, por vias normais, eu sabia que jamais conseguiria conquistá-la. Havia tantas coisas nos separando. A começar pelo marido. Sim, porque, para minha desgraça, a Lúcia era casada. E como se fosse pouco, seu marido é ninguém mais, ninguém menos do que o meu primo. Uma pessoa que eu vejo todo santo dia, já que trabalhamos juntos na mesma firma. Além disso, ainda somos vizinhos. Dividimos o mesmo quintal. Ele mora com a mulher nos fundos, depois tem os meus tios morando na casa do meio, e eu moro com os meus pais na casa da frente. Só isso já seria motivo para eu esquecer essa mulher. O problema é que, apesar de tentar, eu não consegui. Ela me tentava demais. Vivia me provocando. Só que quando eu chegava perto, ensaiava um gesto assim mais ousado, ela tirava o time de campo. Dizia que gostava do marido, que jamais teria coragem de fazer alguma coisa para magoá-lo. Olha, ninguém queira imaginar o sufoco que eu passava. Porque quando você deseja uma mulher que nem te dá bola, tudo bem, você acaba entendendo, mas ela me provocava. Ela me provocava, só que quando eu chegava perto, aí ela tirava o corpo fora. Quer dizer, provocava, mas na hora do pega pra capar, eu não conseguia entender o motivo daquele comportamento dela. Porque se a mulher não quer, pra que provocar? Pra que atentar com o juízo do coitado do homem que está ali apaixonado? Sabe que às vezes eu achava até que estava vendo coisas. Não, porque eu pensava comigo. Não, eu me aproximo dessa mulher. Quando eu falo qualquer coisinha a mais, ela já tira o corpo fora. Quer dizer, será que ela está me dando bandeira mesmo? Ou será que é imaginação da minha cabeça? Até isso eu pensava, porque não tinha sentido. Olha, qualquer outro já teria desistido e partido para outra. Até porque, repito, era uma mulher casada. Só que eu era louco pela Lúcia. Completa e perdidamente apaixonado. Minha vida era pensar nessa mulher. Nesse momento da minha carta, muita gente talvez não esteja me entendendo, mas pelo menos a metade das pessoas, isso eu garanto, sabe muito bem do que eu estou falando. A gente, quando se apaixona, só vê a pessoa na frente. Eu deitava a cabeça no travesseiro e lá estava ela, no meu pensamento. Eu acordava pela manhã e a primeira imagem que me vinha à cabeça era o sorriso dela. Eu sabia que era uma coisa errada, mas eu não pedia para sentir aquilo. Eu não pedia para a imagem dela aparecer no meu pensamento logo que abri os olhos. Era uma coisa espontânea. Na verdade, o meu amor já tinha virado obsessão. Eu vivia suspirando por essa mulher
e fantasiando coisas na minha cabeça durante as 24 horas do dia, até dormindo. Já não sabia mais o que fazer para tirá-la da cabeça. Aliás, se eu não fizesse alguma coisa e logo, acabaria perdendo o juízo. Certo dia eu comentei com o meu chefe lá da firma. Claro que não citei nomes, até porque meu primo também trabalhava ali. No final, meu patrão me deu a dica. Olha, eu conheço uma senhora aí que, bom, dizem que ela resolve qualquer problema, principalmente essas coisas de amor aí. Eu mesmo já pensei em procurá-la uma vez. Vai lá, o que custa? Mas, será que vale a pena? Se vale, bom, meu chapa, aí quem tem que dizer se vale a pena ou não vale é você, né? Você quer ou não quer conquistar a mulher? No amor e na guerra vale tudo, cara. Bom, disso eu sei, né? Então, rapaz, vai lá. Só que já vou te adiantar uma coisa. Ela mexe com coisa pesada. Como assim, coisa pesada? Ah, dizem que ela encomenda os trabalhos lá com o coisa ruim. Tá me entendendo? Você não disse que seria capaz de qualquer coisa? Então, vai lá. Quem sabe com a ajuda dela, essa mulher aí por quem você tá apaixonado não acabe comendo na tua mão amanhã ou depois? Olha, pensei muito antes de tomar aquela decisão. E quando digo muito, é muito mesmo. Perdi noites de sono. Mas no final, acabei cedendo. Apaixonado do jeito que eu estava. Eu não tinha mais nada a fazer. Era isso ou nada. E foi dessa forma que acabei batendo a porta daquela velha. É como eu disse, para conquistar o amor da Lúcia, eu seria capaz de tudo. Tudo. Até mesmo vender a minha alma para o diabo se fosse preciso. E olha, no que entrei naquela casa, eu já senti um calafrio. O ambiente estava carregado. Na sala até onde fui conduzido, havia sim um sofazinho de canto e um tapete estendido no chão. Sobre aquele tapete, vários objetos espalhados. Coisas que provavelmente a velha usaria nos trabalhos. E ao lado do tapete, 5 velas negras acesas. Eu nunca tinha visto uma vela negra. A luz das velas, aliás, era a única coisa que iluminava o ambiente. Só de olhar para aquele cenário, o meu corpo todo se arrepiou. Olha, eu senti vontade de sair correndo dali. Sabe quando bate aquele medo? Aquele frio? No entanto, não deu tempo para nada. No que botei os pés naquela sala, já ouvi aquela voz atrás de mim. Senta, fio. Senta que eu já vou ver o teu problema. Ao contrário do ambiente, a velha não chegou a me assustar. Me pareceu até uma pessoa normal. Lembro que a pedido dela, eu me coloquei de joelhos em cima daquele tapete. A velha fez o mesmo e depois me pediu para contar o motivo da minha visita. Quando falei que o motivo era uma mulher e que eu estava ali para conquistar o amor dessa mulher, ela perguntou: e essa mulher tem compromisso? Compromisso? Como assim? Marido? Filho? Namorado? Bom, na verdade, ela é casada sim, mas não tem filho, não. Então é casada. Não tem filho, mas tem marido. Ela falou aquilo, depois ficou em silêncio durante algum tempo, olhando fixamente para aquelas velas. Aí, de repente, se voltou para mim e, me olhando bem nos olhos, perguntou: filho, você sabe o que está fazendo? Eu sei. Acho que sim, por quê? Eu posso te entregar essa mulher. Mas é bom que você saiba que tudo na vida tem um preço. Não, eu pago, eu trouxe dinheiro. Falando de dinheiro não, filho. Não? Mas como assim? Você sabe
que aos olhos de Deus que você está querendo fazer pecado? Se intrometer num casamento? Acabar com a família? Confesso que estremeci quando ouvi aquilo. Meu corpo todo se arrepiou. Novamente senti aquela vontade de sair correndo. No entanto, em vez disso, balancei a cabeça, dizendo que não tinha medo de ir para o inferno. Na verdade, eu já estava ali mesmo, não tinha como voltar atrás. Saí daquela casa meia hora depois. Ela não me cobrou um tostão de consulta. Cobrou apenas o valor dos materiais que usou para fazer o trabalho. Pediu apenas que, depois, assim que tudo tivesse dado certo, caso a minha consciência assim mandasse, eu que a procurasse de novo e fizesse o pagamento. Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas o fato é que em menos de 2 semanas, 9 dias para ser mais exato, eu estava na cama com a Lúcia. O marido dela tinha viajado a trabalho, coisa que nunca acontecia. Acabamos fazendo uma festinha no final de semana, ideia minha, claro, um churrasquinho em família. Ela bebeu um pouco demais e eu, é claro, me aproveitando da situação, acabei passando a noite com ela. Até hoje não sei se foi consequência do trabalho que a velha fez, ou apenas uma grande coincidência. Não sei. É como eu disse, a Lúcia vivia me provocando. Tá certo que ela tirava o corpo fora quando eu chegava mais perto, mas sei lá, talvez fosse uma coisa que ela também quisesse e que podia acontecer a qualquer momento, independente de qualquer trabalho, de qualquer macumba. Quem sabe ela estivesse apenas esperando o momento certo de se entregar, coisa que só foi possível naquele final de semana, quando o marido viajou a trabalho. Bom, de qualquer maneira, por mais que eu especule, esta é uma coisa que jamais vou saber com certeza. E nem importa. Aliás, nunca mais voltei a procurar aquela velha, mesmo depois de tudo. Me tornei amante da Lúcia. Nos encontramos pouco, é verdade. Muito menos do que eu gostaria, mas fazer o quê? É isso ou nada. É o que ela pode me dar. Eu tenho medo de ficar cobrando e ela acabar se afastando de mim. Prefiro o pouco que ela pode me dar. O problema é que acabei descobrindo uma coisa que eu jamais imaginei. Eu não sou o único com quem ela trai o meu primo. Claro que não falei nada com ela. Não cobrei, não fiz comentário, nenhuma censura, nenhuma crítica. Fiquei na minha. Aliás, ela nem suspeita que eu sei. E depois, cobrar o quê, de que forma, e por quê, e baseado em quê? Eu sou o quê para ela? Um amantezinho, com quem ela se encontra 2 vezes por mês no máximo. Se alguém devesse tirar alguma satisfação, se soubesse, é claro, seria o marido. Eu não sou um marido. Aliás, eu não sou quase nada. Agora, por conta disso, apesar de não ser o marido, estou vivendo estas últimas semanas numa angústia constante. Porque eu não comecei esse romance, sei lá se por obra do despacho, do feitiço, sei lá, ou se obra do acaso, não sei, nem interessa. Se comecei, é porque eu sou apaixonado por essa mulher, eu sou louco por ela, não é passatempo. Eu gosto dela, só Deus sabe o quanto. Então, depois que fiz essa descoberta, que além de mim ela tem outro amante, e quem sabe até mais outro, não sei, eu vivo nessa angústia. Sabe o que é desconfiar da própria sombra? Para cada pessoa que ela olha, com cada pessoa que ela troca uma palavra, eu já fico criando fantasmas na minha cabeça. Eu desconfio de qualquer um. Até porque não sou bobo. Hoje eu sei que ela é do tipo que gosta de aventura.
que não se contenta com um homem só. Ela fala para mim que gosta de mim. Mas eu não acredito. Principalmente depois que descobri esse outro. Até que gostaria de acreditar, mas não consigo. Sim, porque se ela é capaz de passar o próprio marido para trás, o que dirá então de mim? Que não passo de um simples amante. Um amante com quem, repito, ela sai apenas 1, 2 vezes por mês. Claro, né? E os outros? Os outros não podem ficar sem atenção. O que mais que eu posso pensar? Esses dias, eu fiquei sabendo que ele andou se envolvendo com mais de um cara ali na vila. Amigos meus, inclusive. Olha, quando ela começa a mexer naquele celular, eu chego até a passar mal. Só de imaginar que ela possa estar trocando mensagens com algum outro homem. E a minha posição, de uma certa forma, é pior do que a posição do marido. Porque se eu fosse marido dela, eu podia chamar atenção. Eu podia perguntar com quem que você está falando. Claro, marido é outra coisa. Mas olha, é duro você perceber que as coisas estão tomando um rumo que não é aquele que você gostaria e não ter autoridade para cobrar. De que maneira que eu vou cobrar o quê dessa mulher? Sou um amante. Um deles, inclusive. Que tem mais. A mulher pode muito bem olhar na minha cara e dizer, olha, até como amante você já está chato. Vou te dispensar. Claro, tem outro. Quem sabe outros? Olha só, eu sei o quanto estou tendo dificuldade para levar essa situação. Não sei que rumo tomar. Largar da mulher não consigo. É nessas horas que eu fico pensando nas palavras daquela velha. Parece que eu estou vendo ela me olhando bem firme nos olhos e falando aquilo. Você sabe que aos olhos de Deus, você está fazendo é pecado, filho? Acabar com a família, com o casamento, isso é pecado. Você não tem medo de ir para o inferno, não? Aquele dia eu falei que não tinha. E na verdade não tinha mesmo. Como eu disse uma vez, para ter o amor dessa mulher eu seria capaz de tudo, até mesmo vender a minha alma para o diabo. Eu só não sabia que acabaria conhecendo o inferno daqui mesmo da terra. Tá certo. Quando estou nos seus braços, me sinto no céu. Mas quando estamos separados, principalmente quando eu percebo que ela está mentindo para mim, do mesmo modo que faz com o marido quando está comigo, olha, eu me sinto no purgatório, pagando por todos os meus erros, por todos os meus pecados.